Sabe uma coisa que muita gente vê como um bicho de 7 cabeças? Pontuação. Mas e se a gente pensasse nela não como um monte de regras chatas, mas como uma caixa de ferramentas? Ferramentas poderosas que dão clareza, dão tom e dão voz ao que a gente escreve. É exatamente isso que vamos explorar agora. Para começar, olha só a mágica acontecendo aqui. Na esquerda, a frase "ele entrou na casa fria" pode muito bem significar que a casa já era um gelo. Agora, olha à direita. Com uma simples vírgula, a história muda. Ele entrou na casa fria. Parece que a frieza foi algo que ele percebeu ou sentiu logo ao entrar. É uma pequena marca, né? Mas que causa uma diferença gigantesca de sentido. E é esse poder que a gente vai entender melhor. Então, a ideia central da nossa conversa é essa aqui. Cada sinal de pontuação é uma ferramenta. E cada uma tem um trabalho específico. O segredo é saber qual ferramenta pegar e em que momento usar. É isso que transforma um texto confuso numa comunicação clara, direta e com impacto. E para organizar nosso raciocínio, a gente dividiu essas ferramentas em 3 grupos principais. Primeiro, vamos ver os pontos finais, que são as ferramentas para encerrar uma ideia. Depois, a gente passa para os conectores, que servem para ligar e organizar os pensamentos. E por último, vamos conhecer as marcas especialistas, aquelas que dão um toque de precisão e um significado a mais. Vamos lá, começando pelo primeiro grupo. As ferramentas que avisam, ok, essa ideia terminou aqui. Elas são fundamentais para dar ritmo e, claro, clareza para quem está lendo. O ponto final é o nosso basicão, o feijão com arroz da escrita. Ele encerra uma afirmação ou uma ordem. É direto, é neutro. É a ferramenta padrão para dizer que a frase acabou. Simples assim. Agora, com o ponto de interrogação, a coisa muda completamente de figura. A função dele é bem clara, né? Ele transforma qualquer afirmação em uma pergunta. Ele muda a entonação da frase e, mais do que isso, ele convida a uma resposta. E se a gente quiser colocar emoção na jogada, aí entra o ponto de exclamação. Olha a diferença. Jason está doente. É uma informação. Agora, Jason está doente transmite preocupação, talvez surpresa, até urgência. É a ferramenta certa para dar mais intensidade para a mensagem. Beleza, já vimos como terminar as frases. Mas e o meio delas? Agora a gente vai para o segundo grupo de ferramentas, aquelas que funcionam no meio do caminho, organizando o fluxo e conectando as diferentes partes de uma ideia. A vírgula. A vírgula é talvez a ferramenta mais versátil que existe e por isso mesmo, às vezes, complica. Então vamos focar em 2 das suas funções mais importantes. A primeira é organizar itens numa lista, para não virar uma bagunça. E a segunda é separar 2 ideias independentes que são ligadas por uma palavrinha como e, mas ou. Isso ajuda a criar uma frase mais longa e fluida, mas sem perder a clareza. Em seguida, temos o ponto e vírgula. Uma boa forma de pensar nele é como se fosse uma supervírgula. Ele conecta 2 frases completas que têm uma relação muito próxima, mas sem precisar de um conectivo como e ou mais. Ele cria uma pausa um pouco mais forte que a da vírgula, sabe? Mas mantém a conexão direta entre as ideias. Já os 2 pontos funcionam como uma placa de atenção. Prepare-se para o que vem a seguir. Eles anunciam formalmente que uma lista, uma citação ou uma explicação está chegando para detalhar o que acabou de ser dito. É uma ferramenta de apresentação, por assim dizer. Chegamos ao nosso último grupo de ferramentas, as marcas especialistas. Elas são para trabalhos mais específicos, como indicar a fala de alguém, mostrar posse ou criar contrações. Elas adicionam uma camada extra de detalhe e precisão ao texto. A principal função das aspas é bem direta: isolar as palavras exatas que outra pessoa disse. É como se a gente abrisse um portalzinho no texto para a voz de outra pessoa entrar, do jeitinho que ela falou. É a ferramenta para fazer uma citação direta. O apóstrofo é um verdadeiro especialista com 2 missões principais. A primeira é juntar palavras, criando contrações, como quando de água vira d'água. A segunda, super importante, é indicar posse, ou seja, mostrar que algo pertence a alguém. Como no exemplo, o cachorro do menino. Esse slide mostra um dos erros de pontuação mais clássicos que existem na língua inglesa, mas a lição é universal. It's, com apóstrofo, é a forma curta de it is. Já it's, sem o apóstrofo, indica posse, que algo pertence a ele ou ela, o objeto. Saber a diferença entre contração e posse é o ponto-chave aqui. Um detalhe que muda tudo. E com isso, a gente chega à nossa conclusão. O que vimos até aqui mostra que dominar essas ferramentas não é sobre decorar regras.
É sobre ganhar controle total sobre a mensagem que se quer passar. Então, só para a gente fechar e guardar na memória, temos os pontos finais para terminar as frases e dar o tom certo, temos os conectores para construir e organizar ideias mais complexas, e temos as marcas especialistas para adicionar detalhes precisos, como citações e posse. Essa é a nossa caixa de ferramentas completa. No fim das contas, a grande lição é esta: a pontuação não prende, ela liberta. Ela nos dá as ferramentas necessárias para que as nossas ideias, quando escritas, soem exatamente como a gente imaginou, com toda a clareza, a nuance e o impacto que elas merecem. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Depois de enxergar a pontuação como essa caixa de ferramentas, qual delas parece que vai ser mais útil da próxima vez que for preciso escrever alguma coisa? Vale a pena pensar sobre isso.